Mateus 14, o verso 22, diga: eu encontrei. Tem gente que falou que encontrou e está mexendo na Bíblia ainda. Estou escutando aqui o farfalhar das páginas. Mas amém, eu vou acreditar no ser. E logo, verso 22 do capítulo 14, tá? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Que gostoso, né? Ler esse texto, que a gente vê a manifestação do poder de Jesus. Eu quero dar um tema para a minha meditação aqui hoje. O meu tema é o seguinte: ventos contrários. Ventos contrários. Porque os ventos contrários, né, aplicando ao que está no texto, significam os problemas que a vida traz para a gente, né? As dificuldades que nós temos que enfrentar na vida. Isso que são ventos contrários. Por isso que não é vento contrário, não é vento a favor. Aí eu te pergunto, só vento a favor da gente? Não? Não, porque tem vento contrário. Vento contrário é o quê? As dificuldades, os problemas. E o vento, ele tem uma característica, ele tem a sua velocidade. Tem vento que sopra mais fraco, gostoso, né? Aquela brisa soprando, é até bom, uma brisazinha. Mas não é todo dia que venta fraco, tem dia que venta forte. Isso fala das coisas e dos problemas que a gente enfrenta na vida. E eu tenho um tríplice propósito aqui com a minha mensagem, que eu gostaria que você fosse para casa pensando, né, que são os objetivos da minha mensagem aqui hoje. Primeiro, é que todos nós estamos sujeitos a enfrentar esses ventos contrários. Isso não é coisa de escolhido, né? Deus não fica lá no céu falando assim: hoje vou mandar um vento para aquele, né? Isso, todo mundo está sujeito. O segundo objetivo da minha mensagem é que nós, sabendo que podemos enfrentar ventos contrários, nós precisamos aprender a lidar com eles. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, não se assuste com o que eu vou dizer. Não fica orando, pedindo para Deus, fala: Senhor, me livra dos ventos contrários. Porque se você ficar orando muito a respeito disso, Jesus vai te levar para o céu. Se você ficar falando assim: Senhor, me livra dos problemas dessa vida. Aí Deus, ok, vem para cá então que aqui acaba. Então, já que problemas e ventos contrários sempre vão existir, você tem que mudar a oração. Qual deve ser a nossa oração? Senhor, me ensina a como me comportar diante dos ventos contrários. Como é que eu lido com isso? Porque já que vai acontecer, não tem escape. E o terceiro objetivo da minha mensagem é que a gente precisa entender que mesmo com ventos contrários, nós vamos experimentar o socorro do Deus que nós servimos. Diga para alguém que está do seu lado: quando vier o vento contrário, Deus vai te socorrer. Amém ou não amém por isso? Agora, se observe,
entrando aqui no texto, o que você pode perceber aqui? Vamos parar para pensar. Capítulo 14 de Mateus. Quando chegar em casa, você vai ler. Tem um monte de coisa que acontece ali. Uma delas é a multiplicação. Jesus faz um milagre maravilhoso, né, multiplicando pães e peixes e alimentando uma grande multidão. Aí no texto que nós lemos diz assim: e chegado o fim do dia, Jesus pega os seus discípulos e fala assim: passa para o outro lado vocês, que eu vou ficar aqui despedindo a multidão. Você consegue ver isso ou não? Jesus no meio da multidão falando com todo mundo. Porque Jesus, ele era do povo, Jesus gostava de gente. Uma das características das pessoas que tem Jesus no coração é que elas gostam de gente. Não tem medo das pessoas, não tem medo de relacionamento. Jesus era assim, olha que coisa linda. Jesus, você consegue ver essa cena? Jesus falando para os discípulos assim, ó, entra no barco, passa para o lado de cá, que eu vou ficar aqui, é o que o texto está dizendo. Eu vou despedir a multidão. E eu queria saber o que Jesus falava quando ele apertava a mão das pessoas. Que não tinha pandemia naquela época, tá certo? Ainda podia. O que Jesus falava? Porque eu, quando eu vou me despedir das pessoas, a paz do Senhor. E ele falava o quê? A minha paz. Coisa linda, hein? A minha paz pode ir com você. Uma boa semana com a minha presença. Olha que coisa maravilhosa. Se Jesus vai despedir todo mundo aqui hoje, ele vai liberar você com a paz dele, com a bênção dele, para você ter uma semana abençoada. Está vendo? Então Jesus, ele tem prazer. E a boa notícia é, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que nós lemos acerca dele aqui, está presente aqui hoje, para abençoar você. Então você consegue ver isso? Aí a Bíblia diz que os discípulos entram no barco. E acontece uma tempestade no meio dessa jornada. E a Bíblia diz que os discípulos se desesperaram por causa da tempestade. Se desesperaram por causa da tempestade, depois se desesperaram quando Jesus chegou para socorrê-los. Desespero. Falta de controle no meio da tempestade, no meio do vento contrário. E aqui está a nossa primeira lição. Quando enfrentamos os ventos contrários, nós precisamos superá-los e seguir em frente. Ventos contrários estão aí para isso. Você vai passar por vento contrário. Eu não vim aqui profetizar, receba um vento contrário. Não foi isso. Mas eu quero dizer para você que se você não passou, ou você passou, ou você está passando, ou vai passar. Todo mundo passa. Agora a gente precisa aprender a superar ventos contrários e seguir em frente. Este é um dos segredos que Jesus quer nos ensinar. Pastor, qual é a prova de que Jesus nos ensina a superar ventos contrários e seguir em frente? Se você ler em casa o capítulo 14, tem um episódio lá registrado. Sabe qual é? Bem no início do capítulo 14, a Bíblia diz que o primo de Jesus, 6 meses mais velho do que ele, havia morrido. Sabe o nome dele? João Batista. Prenderam João Batista, cortaram a cabeça cruelmente do João. E aí levaram a notícia para Jesus. Senhor, mataram lá o teu primo, o profeta João. E a Bíblia diz que Jesus, ouvindo essa notícia, foi para o deserto. E a Bíblia diz, uma multidão seguiu. Aí eu te pergunto, o que Jesus deveria ter feito? Vamos raciocinar. Vamos fazer o seguinte, gente, eu vou cancelar o evento de hoje, porque o meu primo morreu. E não morreu de morte natural. Cortaram a cabeça dele. Eu vou tirar um ano aqui para poder lamentar isso. Mas a Bíblia diz que logo depois da notícia, Jesus se deparou com uma multidão. E lembre-se que Jesus era 100% humano, sendo 100% Deus. Então Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus ficava cansado. Os mesmos sentimentos que nós temos, ele tinha também, e ele sofria. Quando ele chegou e viu o amigo dele morto, ficou sabendo que o amigo estava morto, Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Então Jesus também tinha sentimentos. Então observe, aí ele chega, está diante, né, de uma multidão, e ele não deixa de fazer o que estava proposto. Ele multiplica os pães e os peixes. Ele alimenta a multidão. E depois ainda fica para atender pessoas. Sabendo que o primo tinha sido decapitado. O que Jesus está ensinando? É que isso é um vento contrário que chegou para Jesus. E Jesus fez o quê?
superou o vento contrário e seguiu em frente. Nós somos medidos por aquilo que tem o poder de nos parar. Às vezes os ventos contrários vêm para nos parar, para nos imobilizar, nos colocar na inércia. E quantas vezes nós passamos por problemas e a gente para tudo e fica parado um tempão, por causa de um vento contrário. Deus te trouxe aqui hoje para dizer o seguinte: ventos contrários sempre vão acontecer na nossa vida, querido. Ventos contrários, notícias, a perda de alguém querido, a perda do trabalho, isso você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Você vem de um vento contrário recente? De alguma coisa que você sofreu, seja na vida, na sua própria vida, ou alguém que está perto de você? Aí eu te pergunto, como é que está a sua vida agora? Esse vento contrário te parou? Ou você continua a vida a despeito do vento contrário? Deus nos trouxe aqui hoje para nos ensinar isso. Nada pode te parar. Nada pode te parar. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Irmão, não é menosprezar o vento contrário, é saber lidar com ele. Não é falar, Jesus, o seu primo morreu, agora parece que não está nem aí para isso. Não. Jesus certamente se entristeceu, mas ele disse: eu tenho uma missão aqui na terra que eu vou cumprir a despeito de qualquer vento contrário. E eu vim dizer para alguém aqui que estava pensando em parar: Deus vai te capacitar, diante desse vento contrário, a continuar caminhando. O senhor pode dizer amém, eu recebo essa palavra? Diga para alguém aí, você não vai parar. Diga para alguém. Aí eu te pergunto, dá vontade de parar ou não dá? Dá ou não dá, gente? A gente fala assim: ah, não aguento esse problema, eu preciso de uns 30, 40 dias aqui agora parado. Jesus está ensinando, bateu o vento contrário, sentiu o impacto dele, agora eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E não é fácil. Não é fácil, não. Aí você lembra daquela história que está registrada, lá em 2 Samuel, no capítulo de número 12, quando o filho de Davi estava doente. A criancinha estava doente. Sabe o que Davi fez? Orou, jejuou, se vestiu de pano de saco, se prostrou na presença de Deus, chorou. E Davi está lá: Senhor, tem misericórdia. Senhor, sara esse menino. Senhor, restauração desse menino. Senhor, tem misericórdia desse menino morrer. Senhor. Aí um dia Davi está assim, e os servos de Davi estavam por perto. E a Bíblia diz que Davi escutou o cochicho dos servos. Os servos falando, ele está clamando, mas o menino morreu. Aí Davi: o que é que vocês estão falando aí? É, meu senhor, o que é? Pode me falar a verdade. Ao vento contrário. Falou: ó, você está orando, mas o menino morreu. Aí a Bíblia diz assim, lá no capítulo 12, só você ler quando você chegar em casa. A Bíblia diz: e levantou-se Davi, lavou-se, ungiu-se, ou seja, passou perfume, mudou as suas vestes, que ele estava com vestes de pranto, colocou outras vestes. A Bíblia diz: e entrou na casa do Senhor e o adorou. E a Bíblia diz que porque ele estava sem comer, mandou pedir comida do iFood, chegou rapidinho e ainda comeu ainda. Ó, se levantou, enxugou as lágrimas, tomou um banho, trocou as roupas, foi para a casa de Deus, adorou a Deus e se alimentou. Aí alguém disse para ele: mas você agora não estava chorando a morte? Você não estava chorando porque o menino estava doente? Aí ele falou: então, eu estava chorando enquanto estava doente, porque enquanto estava vivo tinha esperança. Agora ele morreu, eu vou ficar chorando por quê? Eu vou me levantar, porque eu posso ir até ele, mas ele não volta até mim mais. Sabe o que Davi está ensinando? É que às vezes a vida faz isso com a gente. Você não pede para perder uma pessoa, você não pede para perder um ente querido, você não pede para passar por vento contrário, mas eles vão chegar. Chegou, meu irmão, sofra o seu impacto e de repente se levante para seguir em frente. E Deus está me usando aqui para alguém hoje. Está na hora de você se levantar e fazer igual Davi. Venha para a casa do Senhor, adore ao Senhor e vamos para frente em nome de Jesus. Eu sei que é difícil bater palma.
Ninguém quer. Você acha que eu nunca enfrentei vento contrário? Não, filho. Eu estava para fazer uma viagem, o meu irmão me liga dos Estados Unidos. Falou, nossa irmã Cláudia foi diagnosticada com câncer agora, já deu metástase, o médico deu 6 meses. Eu no aeroporto, sentado na cadeira, indo fazer uma viagem. Aí depois eu estava em Israel, olha para você ver, realizando a viagem dos meus sonhos, estava com a minha esposa. Estava realizando a viagem dos meus sonhos. Numa viagem em Israel, passando por Paris, passando por Amsterdã, olha que maravilha. Me sentindo, irmão. Aí, no meio da viagem, meu irmão me liga. Nossa irmã faleceu. No meio da viagem. Eu chorei lá no quarto do hotel. Chorei. Minha esposa sabe. Passei um dia ruim para danar. Eu tive que me levantar. Vento contrário. Todo mundo enfrenta. É aquela notícia que chega que você não gosta. É um problema lá no trabalho. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer, nenhum vento contrário vai te parar. Você pode abençoar a vida de alguém que está perto de você e falar isso? Fala, nenhum. É isso. Estou falando sobre ventos contrários. Segunda lição é que ventos contrários acontecem na vida de quem anda com Jesus também. Aconteceu com quem esse vento contrário aqui? Com os 12 que andavam com ele. A irmã falou, é verdade. Se tivesse mais uns 3 falando, é verdade, eu ia gostar mais ainda. Vou repetir. Ventos contrários acontecem na vida de quem anda com Jesus também. Você não está imune a ventos contrários. E eu vou dizer para você uma coisa. Quanto mais perto de Jesus, vai ouvir a história de quem anda perto de Jesus, você vê. É cada vento, vou até mudar, é cada tempestade que o sujeito enfrenta, que você fala assim, vai morrer. Ventos contrários se levantaram para quem? Se levantaram na vida dos discípulos. Com um detalhe, quem disse para os discípulos entrarem no mar? Quem? Tem uma outra versão que diz, os impeliu. Sabe o que é isso? Fez força, ordenou. Entra, atravessa que eu chego do lado de lá. Ah, mas o senhor entra e vai que eu chego lá. Não, mas a gente vai que eu estou mandando vocês. Tá bom, a gente vai. É mais ou menos assim. E entraram e no meio enfrentaram vento contrário. Não é porque uma pessoa serve a Deus, ama a Deus, vem para a igreja, dá a oferta, dá dízimo, é fiel, que não vai enfrentar vento contrário. Perceba isso, meu irmão. Ventos contrários se levantam na vida de pessoas que servem a Jesus, que andam com Jesus. José andava com Deus e mesmo assim foi vendido pelos irmãos. Vento contrário. Davi amava a Deus, era o homem segundo o coração de Deus. Vento contrário. Gigante, urso, leão, filisteu. Uma vida de ventos contrários. Daniel amava a Deus, orava 3 vezes por dia, um homem de oração, e foi lançado na cova dos leões, vento contrário. Paulo, o homem que escreveu, que Deus confiou a ele a revelação da doutrina da igreja, escreveu a metade do Novo Testamento, só vento. Entrava numa cidade, apanhava, entrava numa cidade, tinha que sair escondido, era apedrejado. Teve vezes que o vento era tão forte que ele foi apedrejado que as pessoas arrastaram Paulo para fora da cidade como se ele tivesse morto e deixaram ele lá. Vento. Pedro, amado do Senhor, o pregador do Pentecostes, morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo a história. O próprio Jesus, que só fez bem, só abençoou, morreu crucificado. Ventos contrários acontecem também na vida de quem anda com Deus. E você não está isento, meu irmão.
E eu também não. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer qual é a diferença entre quem anda e quem não anda. Quem anda com Deus, quem anda com Jesus, está entrando no mar debaixo de uma palavra dele. Foi ele que disse, atravessemos para o outro lado. Então, se Jesus falou, atravesse para o outro lado, ele já estava dizendo, você vai chegar do lado de lá, apesar dos ventos contrários. Amém ou não amém? Então você tem que acreditar. Eu vou enfrentar ventos contrários. Mas Deus vai me ajudar a chegar do lado de lá. Terceiro. Ventos contrários se levantam sempre no meio. Você prestou atenção aí no texto ou não? A Bíblia dizia, no meio do mar. Levantou-se. Enfrentaram os ventos contrários, levantou-se uma tempestade. Diga comigo, no meio. Eu te pergunto, se o vento contrário tivesse levantado na saída, o que eles teriam feito? Espera acalmar. E se acontece no final? Nós já estamos chegando. Mas não foi nem no final e nem no começo. Foi onde? A mesma distância que tem para lá, tem para cá. É aqui que nós estamos fritos, ó. Sabe por que não acontece nem no meio nem no final? É igualzinho na nossa vida. É no meio, de surpresa. Que a gente queria mesmo era que Deus falasse. Quando é que o vento ia soprar? Meu servo, eis que te digo, em março de 2021, tu vai passar pelo vento. Aí o que você ia fazer? Você ia mudar de São Paulo. Você ia trocar de emprego. Só que o vento sopra no meio como fator surpresa. E luta chega na vida da gente como? Pode falar, não tem medo não. Surpresa. Então você tem que tomar até cuidado quando você fala assim, eu amo surpresa. Quando você for falar isso, você fala, eu amo surpresa boa. Se você falar assim, Deus me surpreende, aí Deus, olha, o que você está pedindo, meu servo? Surpresa! É no meio que se levantam os problemas, é no meio da nossa caminhada, é no meio do casamento. É no meio da criação de filhos, é no meio, a luta vem para a tua empresa, às vezes não é quando você está abrindo, porque quando está abrindo dá tudo certo. Mas é no meio que vem os problemas na faculdade, é no meio que vem os problemas na igreja. E muitas vezes esses problemas aparecem de forma surpreendente. A Bíblia diz que isso era a quarta vigília da noite. Os irmãos já sabem, que participam da escola dominical, todo mundo que está aqui. Eu vi vocês aqui na escola dominical. Os irmãos sabem que horas que é a quarta vigília. A primeira vigília é de que horas a que horas? De 6 às 9 da noite. A segunda de 9 à meia-noite. A terceira de meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília de 3 da manhã às 6. O judeu dividia a noite em 4 vigílias. Então, que horas aconteceu a tempestade? Na hora mais escura, aí 3 horas da manhã, não vendo nada. E às vezes acontece isso com a gente, tempestades ou ventos contrários que se levantam no meio. Mas eu quero fazer uma declaração para você que veio aqui hoje, eu queria que você recebesse isso. Eu estou no meio do mar, mas Deus não se esqueceu de mim. O Jesus que falou para eles, entra no barco e passa para o lado de lá, daí a pouco ia chegar. Porque ele não havia se esquecido da promessa. E eu queria que você fizesse essa declaração, declarei comigo assim, ó, eu estou no meio do mar, mas Deus não se esqueceu de mim. Agora com força, declare bem alto, eu estou no meio do mar, mas Deus, com as mãos levantadas, vai, não se esqueceu de mim. Quarto, nenhum vento contrário pode impedir que Jesus chegue até você. A Bíblia diz, na quarta vigília da noite, veio Jesus ter com eles, andando sobre as águas. Aí eu te pergunto, Jesus já tinha acalmado a tempestade? Não. Jesus já tinha parado o vento contrário? Não.
Ele foi andando por cima das águas movimentadas e bravias por causa do vento contrário. E Jesus foi andando para encontrar com eles. Eu imagino Jesus saindo lá das margens do Mar da Galileia. Nós fomos lá, né? Que águas lindas, aquelas águas do Mar da Galileia. É gostoso demais. Você está naquele barco assim, você passa a mão naquela água e fala assim: Jesus andou em cima de você. Você tira a onda, meu Jesus andou. A minha cunhada que vai estar aqui domingo que vem cantando aqui. Na época tinha aquela onda, aquele negócio de pau de selfie. Quem lembra daquele negócio? Que você colocava para ficar longe do telefone. E todo mundo tirando foto no mar, dentro do barco. Foto para lá, foto para cá, foto. Ela foi e colocou o telefone dela, o iPhone naquele negócio. E levou aquele pau assim longe, do lado de fora do barco. Essa risada aí é o quê? Vejo que vocês são profetas. Ela colocou, quando ela colocou o negócio, fez assim. Está lá até hoje o iPhone consagrado no Mar da Galileia. Estava lá o mar, que de dia, tempestade não chega nele. Por quê? Porque o nível, ele está acima do nível do mar, mas é cercado de montanhas, cujos topos são frios. Então aquele vento frio com a água que é quente, levantando aquele vapor, levanta tempestades durante a noite. Era essa tempestade que eles estavam enfrentando. Mas quem vem caminhando sobre as águas? O Jesus que mandou eles entrarem nas águas. O Jesus que colocou uma palavra sobre a sua vida, sabe a hora certa de chegar onde você está. Diga para alguém, ele vai chegar aí, pode falar para alguém. O problema é que você está achando que ele vai usar o meio convencional para chegar. Como é que você anda, como é que você trafega sobre as águas? Dentro de barco. Sabe o que Jesus fez? Não tem barco. Tem tempestade. O que eu vou fazer? Vai caminhando. Eu imagino Jesus saindo, irmão, colocando o pé nas águas e andando. Você já tentou andar em cima d'água? Não? Ó, estava igual isso aqui, ó. E Jesus foi andando por cima das águas, porque Jesus sempre vai nos socorrer. Ele vai dar um jeito de chegar onde você está sofrendo. Eu queria que tivesse pelo menos 200 pessoas aqui hoje para receber essa palavra. Ouça o que eu estou dizendo. Ele vai chegar. Eu imagino os discípulos dizendo assim: mas ele está demorando. São mais de 3 horas da manhã. Cadê ele que não chega? E a gente acha que Jesus está demorando. Ele não está demorando. Ele sabe a hora certa de chegar. Escuta, ninguém vai afundar nesse barco. Que Jesus vai chegar para te socorrer. Eu queria que tivesse alguém, pelo menos 10 segundos, levantasse uma das mãos, abrisse a boca, não é para mim, mas desse glória a Deus, glória a Jesus, que vai chegar na hora certa. Quinto, você não permita que os ventos contrários perturbem a sua cabeça. Não deixa, senão vai ficar perturbado. Tem gente que se perde na hora do vento contrário. Pastor, onde está isso? Vou te mostrar. Vem Jesus caminhando sobre as águas. Eu te pergunto, se você está no meio de um problema e Jesus chega para te socorrer, o que você faz? Fala a verdade. Glória a Deus. Ah, quem chegou? Aleluia. Eu lembro daquelas chegadas do Chapolin Colorado, lembra não? Não contavam com a minha astúcia? Aí a pessoa que estava assim, chegou na hora. Você celebra a chegada do socorro. É para celebrar. Se eu te disser que o socorro chegou? E se eu te disser que Jesus pode estar chegando agora, no meio do vento contrário? Mas o que os discípulos fizeram quando Jesus estava chegando? Eles já tinham um problema. Qual era o problema? Pode falar. Vento. Esse era um problema. Aí eles falaram assim, vamos arrumar outro. Qual foi o outro problema? Além do vento contrário, agora nós temos um fantasma. Tome cuidado para quando você estiver passando por problema, não criar outro.
Porque o vento contrário é o problema real. Só que tem gente que, além de estar enfrentando os problemas reais que a vida está trazendo, está arrumando problema na cabeça. Tem problema aí que você pode eliminar, meu irmão. Elimina alguns problemas. Pronto, isso aqui é real. Essa é uma situação real que nós estamos enfrentando. Isso aqui não, isso aqui é fruto da nossa cabeça. Fantasma. Inventaram um negócio que nem existe. Alma. Fico com medo de alma penada, que fica por aí assim, ó. Tem medo de alma ou não? É vulto e tal, começa a ver as coisas. Aí pensaram que Jesus era um fantasma, mas era um fantasma? Não, era o socorro. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, meus irmãos, escuta o que eu vou dizer aqui. Quando você estiver no meio de um vento contrário, acredite que Deus não vai permitir um outro problema chegar. Ele vai mandar o socorro em teu favor. E essa é uma palavra para alguém aqui. Está chegando socorro do céu para a tua vida. Oh, alguém glorifique a Deus aí, querido. Não fique perturbado. Você está passando por um problema. Meu Deus, é uma crise financeira. Aí vamos arrumar um outro problema agora. A nossa vida vai acabar. Nós vamos morrer por causa disso. Você ficou sabendo da história do fulano. Olha para você ver. Você está arrumando. Você está passando por um vento. Mas não é isso tudo. Irmão, minimiza o problema. E não aumente. Nós somos solucionadores de problemas. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Se vem um problema, acredite, Deus vai também enviar uma porta de escape para você. Olhe com esperança para as coisas. E o que está acontecendo no meio dessa pandemia? Muita gente sofrendo por causa disso. E muita gente sofrendo pela má administração dos ventos contrários. É porque o que vai ser? É porque vai acabar agora. O mundo vai acabar. Não vai, isso vai passar. Dias melhores vão chegar. Deus está no controle de todas as coisas. Nós somos o povo que está no meio do mar, mas que serve a um Deus que tem poder para andar sobre as águas. Então não permita que os ventos contrários perturbem a sua mente. Caminhando para o final, 6. Quando os ventos forem contrários, permaneçam ao alcance das mãos de Jesus. A Bíblia diz que Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas, e quando Jesus estava chegando, que eles falaram, reconhecemos, é o Senhor. Aí o que Pedro falou? Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus falou, se você quiser, venha. Aí o Pedro saiu do barco, meu irmão, e andou sobre as águas também. Jesus falou, eu ando e ainda te dou poder para andar também. Porque quem me reconhece no meio dos ventos contrários, vai caminhar no meio dos ventos contrários. Sabe o que Jesus deu para Pedro? O poder dele. Deus quer nos dar o poder dele. E esse poder vem dele, porque ninguém de forma natural caminha sobre as águas. É sobrenatural. Era como Jesus estivesse dizendo, eu vou pegar o que eu tenho e vou colocar dentro de você, para você sobreviver aos ventos contrários. E eu vou dizer mais, tem gente aqui que não morreu no meio dos ventos contrários, porque Jesus colocou dentro de você aquilo que está dentro dele, que é o seu poder, para você vencer os ventos contrários. Aí, quando os ventos contrários, a Bíblia diz que Pedro, por um instante, isso aí é coisa nossa, irmão. Isso não é normal, não. Isso é normal. A Bíblia diz que ele, sentindo o vento contrário, a Bíblia diz, começou a afundar, ou começou a ir para o fundo. Mas a Bíblia diz, só começou, não terminou. Porque às vezes acontece com a gente, você fica com medo, Um dia o irmão perguntou para mim, pastor, quando você teve câncer, você não ficou com medo de morrer, não? Você não pensou que você ia morrer? Várias vezes. Várias vezes. Mas só que quando o vento contrário bate, e você tem lapsos de dúvida, que você questiona, meu Deus, por que isso está acontecendo? Isso é coisa da gente, isso é coisa humana. Mas a Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar,
Ele pediu socorro para Jesus. Senhor, socorre-me. E onde que Pedro estava? Perto das mãos de Jesus. E o que que Jesus fez? Você é um incrédulo, vai morrer afogado. Foi isso? A Bíblia diz, e estendendo a mão, segurou na mão de Pedro. Porque quem está perto de Jesus não vai afundar. Eu não sei, se você puder, se não puder não tem problema, se você puder, libera essa palavra para alguém, você não vai afundar. Pastor, parece que eu estou, mas não vai. Parece que as coisas estão lá em casa, pastor, parece que o negócio está afundando. Não vai. Sabe por quê? Você está perto das mãos daquele que tem poder para te trazer de volta. Eu não sei se tem mais alguém aqui que quer glorificar a Deus como eu, porque tantas vezes que eu comecei a afundar, Jesus me ajuda, vem cá meu filho, eu te ajudo. Aí cumpriu-se aquela palavra de Isaías, eu te tomo pela tua mão direita e te sustento com a destra da minha justiça. Quantas vezes o inimigo nos viu começando a afundar e começou a aplaudir, lá vai, é agora a morte do Pedro. Mas quando ele viu Pedro afundando, ele se esqueceu de quem estava perto de Pedro, para tomar Pedro pela mão. Meu filho, se você não enfrentou, ou está enfrentando, ou vai enfrentar ventos contrários, lembre-se disso, fique por perto das mãos de Jesus, porque daí você não afunda. Continua vindo para a igreja, não abandona Jesus, você tem que vir para a igreja, você tem que ouvir a palavra dele. Aqui você está seguro, ó. O vento pode bater, você pode até começar a afundar, mas não vai terminar de afundar, porque ele vai te tomar pela mão direita. Você sabe que tem um monte de gente que está aqui agora, que não afundou, porque está segurando na mão de Jesus. Aí Pedro é levantado por Jesus e volta caminhando sobre as águas. Veio sozinho e volta acompanhado. Eu imagino Pedro, rapaz, eu ia ficar besta demais. Primeira coisa que eu ia fazer era uma selfie. Primeira coisa, pegar o telefone, hashtag partiu sobre as águas. Aí, ó, fazendo um stories aqui, ó, andando. E a Bíblia diz que ele volta para o barco em segurança. Perto de Jesus, ninguém vai morrer afogado. Essa é uma palavra que você vai levar para sua casa hoje. Eu não vou morrer afogado no meio desse vento contrário. Deus vai te levantar. Ou eu queria que tivesse alguém para faz um ato profético, levanta a mão direita e fala: Jesus, segura na minha mão aqui, ó. Eu não vou afundar. E abre a sua boca e glorifique a Deus no meio dessa tempestade, no meio desse vento contrário, porque Deus vai te ajudar. E por último, ventos contrários. No meio deles, nunca faltará uma palavra de encorajamento de Deus. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Não temam, sou eu. Você queria ouvir isso hoje ou não? Não tenha medo, sou eu que estou com você. Jesus não condenou os discípulos, Jesus não menosprezou os discípulos. Não temam, sou eu. Deus trouxe alguém aqui para dizer: olha, no meio dos ventos contrários, eu vou estar com você. Jesus está nos convidando a viver uma experiência com Ele. É Ele que nos livra dos ventos contrários.
É Ele que nos ajuda nos dias mais difíceis da nossa vida. É Ele que não vai deixar faltar socorro em tempos de ventos contrários. Irmãos, nós estamos passando por ventos contrários exatamente agora, no meio dessa pandemia. Mas no meio disso tudo, não vamos nos desesperar. Por quê? Nós temos um Deus que caminha no meio da tempestade. A Bíblia diz em Naum, que disse isso no capítulo 1, versículo 3 de Naum: o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta. Ele caminha no meio da tempestade e Ele está conosco. E nunca vai faltar a presença dEle, nem em tempos de pandemia e nem quando essa pandemia passar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora dos ventos contrários. Ou alguém pode levantar a mão e glorificar esse Deus maravilhoso aí? Oh, glória a Jesus! E eu encerro dizendo isso aqui para você. E eu encerro. A Bíblia diz: e entrando no barco, acalmou-se a tempestade. E entrando no barco, acalmou-se os ventos contrários. Irmão, não vai ventar para sempre. O vento contrário, ele tem o seu início, ele tem a hora de terminar também. Jesus sabe a hora certa de acalmar esse vento que está soprando aí agora. Você pode estar vivendo um momento, você está dizendo assim: pastor, mas tem um vento soprando lá em casa. Pastor, tem um vento soprando dentro de mim, a minha vida emocional está tão fragilizada. Você pode ter um vento soprando sobre a sua vida financeira. Você pode estar dizendo assim: pastor, estou passando por um vento nesse exato momento, vento, e é vento contrário. Estou como esse barquinho. Mas Deus está dizendo: e Jesus, entrando no barco, houve grande bonança. E eu quero encerrar minha palavra dizendo isso aqui: esse vento vai parar. Agora que era a hora de você receber com força, irmão. Que eu estou falando de vento o tempo todo, eu guardei a melhor parte para o final. Jesus vai fazer esse vento parar. Você pode dizer para alguém? Fala: vai parar. Pode falar. Jesus colocou o pé. E a Bíblia diz que eles viraram verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. Desculpa a minha empolgação, porque tem hora que não dá para aguentar não, irmão. Parece que eu vejo Jesus colocando o pé dentro da casa de alguém aqui. Quando ele colocar o pé, alguém aqui, até o dia 31 de dezembro, até o último dia desse ano, vai ver o vento parar. E quando o vento parar, você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra, querido? Dá um aplauso para Jesus e fica de pé.